Bom dia, pessoal. Então vamos começar aqui, com a questão número 1, que diz o seguinte. A viga horizontal da figura tal pesa 190 newtons e seu centro de gravidade está localizado em seu centro. Ache, letra A, a tensão do cabo. Então, a gente vai começar determinando a tensão desse cabo. No caso, a tensão, ela vai estar em relação à barra, Então, ele estaria nesse ponto aqui. Então, só que a gente, quando analisa esse cabo, a gente vê que ele está inclinado. Ele não é uma força que vai estar totalmente vertical. Então, aqui nós vamos ter um ângulo, que eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa, certo? Que esse ângulo é a inclinação do meu cabo. Então, a gente vai ter uma variação nessa força, certo? Outro dado que ele dá é que a barra pesa 190 newtons. Então, bem aqui no meio dessa barra, eu vou ter uma força para baixo, que é o próprio peso, de 190 newtons, certo? E ela dá uma distância de 2 metros. Correto? Então, são esses dados que nós temos aí. Só que nós podemos tirar algumas informações. Primeiro de tudo, eu tenho todos os lados desse triângulo, Se a gente analisar essa figura, forma um triângulo. E eu tenho o ângulo. Então, a partir disso, eu posso tirar as informações do seno e do cosseno desse triângulo, certo? Então, o seno desse meu ângulo alfa, como a gente bem sabe, o seno ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, meu cateto oposto é o 3 e a minha hipotenusa em relação a esse ângulo reto é o 5. E eu também posso tirar a informação do meu cosseno desse ângulo alfa, que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu tenho meu cateto adjacente em relação a alfa, que é o 4, e eu tenho a minha hipotenusa, que é o 5. Então, nós já temos as informações do seno e do cosseno desse ângulo. Eu também posso tirar a tangente, mas nesse caso aqui ela não vai ser tão importante. Então, vamos começar com a letra A. Ache a tensão desse cabo. A tendência dessa barra é que ela caia para baixo, certo? Então, esse cabo está fazendo uma força maior vertical para cima. Então, para eu conseguir achar essa força, para que essa barra esteja em equilíbrio, eu tenho que a somatória das forças em Y, ou seja, para baixo e para cima, precisa ser zero. Porque eu tenho um equilíbrio porque essa barra está estática, certo? Então, eu vou substituir esse somatório dessas forças. A primeira força que eu tenho é a força do peso da barra, de 190 newtons. Como ela é uma força para baixo, ela vai ser negativa. Então, eu tenho que vai ser 190 vezes a distância que ela está. Então, se o meu referencial é que ela esteja no meio, então ela vai estar a 2 metros. Então, 190 vezes 2. E a outra força vertical que eu tenho é a força do próprio cabo que está fazendo para cima. Então, como ele está para cima, ele vai ser uma força positiva, certo? E aí, eu tenho que a força que está fazendo está aqui na distância 4, Porque ele está no final da barra, então ele vai estar bem aqui, em 4 metros. Eu vou ter a força que esse cara vai estar fazendo, que eu vou chamar essa força de T, que é a força contrária. Só que, como a gente analisou, esse cara aqui, ele tem uma inclinação. Ele não é uma força que está totalmente perpendicular à barra. Então, eu vou multiplicar isso aqui por alguma dessas constantes do ângulo, ou pelo seno ou pelo cosseno. Só que lembrando, a gente está fazendo a somatória das forças em Y. Então, Y sempre vai ser o seno do meu ângulo. Então, vezes o meu seno de alfa. E isso tudo aqui precisa ser igual a zero, correto? Então, eu vou jogar esse cara para o lado de cá e substituir o seno de alfa por 3/5. Então, vai ficar que 4 vezes a minha tensão vezes o meu seno, vezes 3/5, que eu estou substituindo, vai ser igual a 190 vezes 2. Então, igual a 380 newtons, certo? Então, quando eu fizer todas essas continhas aqui na calculadora, eu vou ter que, no final, a minha tensão vai ser de 158,3 newtons, certo? Então, a resposta da letra A, 158,3 newtons, que é a tensão da barra que nós encontramos. E agora, essa questão também tem uma letra B, que diz o seguinte: os componentes horizontais e verticais da força exigida sobre a viga na parede, certo? Então,
a gente tem que, quando eu quero achar uma componente horizontal, eu tenho a seguinte fórmula. A componente horizontal ela é igual à minha tensão vezes, como a gente horizontal é o eixo x, o cosseno do meu ângulo. Essa formulazinha que a gente tem. Então eu tenho a minha tensão, que é 158,3 vezes o meu cosseno. O meu cosseno, 4/5. E aí, na hora que a gente resolver isso na calculadora, nós vamos ter que a minha componente x vai ser igual a 126,7 newtons. Certinho, pessoal? E aí, agora, eu preciso achar a minha componente y, correto? Então, é o seguinte, eu vou usar essa mesmíssima fórmula aqui, certo? Por quê? Eu tenho que a minha componente y, ela vai ser igual ao peso da barra, então 190, certo? Por quê? Porque ela vai estar, a minha componente y vai estar fazendo uma força contrária. Só que a componente y não está agindo sozinha, ela está agindo com o cabo. Então, eu preciso fazer menos a minha tensão do cabo, esse cara aqui, certo? Então, eu vou ter que a minha componente y vai ser igual a 31,7 newtons. Certinho, pessoal?